Bom dia, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais uma aula de projeto de vida. Hoje com o seguinte título: Que lugares eu ocupo? Não estou sozinho aqui, eu estou com a incrível professora Maria Fernanda. Bom dia, Anderson, querido. Bom dia, pessoal do sexto ano do ensino fundamental. Satisfação estar junto com vocês. Vamos separar o material da aula de hoje? Bora lá! O que a gente vai precisar, professora Maria Fernanda? Vamos lá, lápis ou caneta, como sempre, papel ou caderno, diário de práticas e vivências, se vocês preferirem, e também o currículo em ação, volume 1, lá na página 298. Aí, olha só, nós temos o seguinte objetivo na aula de hoje: promover autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional, focando no quê? Nos diferentes espaços nos quais nos encontramos ao longo de nossa vida. Sim, nós ocupamos diferentes espaços. E as competências em foco? Vamos lá, hoje a gente vai trabalhar então com empatia, respeito, curiosidade para aprender e assertividade. E, como sempre, vamos fazer a nossa retomada da aula anterior. Na aula anterior, a gente pegou o desafio dos superpoderes e trabalhamos as 4 missões. Então, vamos relembrar quais foram as 4 missões. Exercitamos o autoconhecimento. Descobrimos o que são as competências socioemocionais, descobrimos quais são as competências que estão mais desenvolvidas em nós mesmos e depois criamos um plano de desenvolvimento pessoal para desenvolver aquelas competências que a gente percebeu que dava para dar uma melhoradinha. E agora vamos falar sobre nossa jornada pelo mundo. Você já prestou atenção nos diversos lugares dos quais faz parte? Nós temos aí a escola, mas também tem a sua casa, a casa dos seus vizinhos, um parque ao qual você costuma ir e até mesmo a sua cidade e o seu país. O tempo todo estamos passando por lugares. Nossa, estou falando errado. Lugares. Por lugares, acertei. Dos quais fazemos parte e onde conhecemos, conversamos, cruzamos, acreditamos, concordamos, trabalhamos, jogamos bola com pessoas que, de maneira mais ou menos profunda, estão conectadas a nós. Então, nós nos conectamos aos lugares, nos conectamos às pessoas que estão nesses lugares. Certamente. E aí vamos criando conexões e conexões. Mas, agora vamos falar sobre o primeiro lugar. E esse primeiro lugar não é necessariamente um espaço físico, um local específico. Vamos lá, primeira pista. Espaços não são só as paredes, móveis, portão ou outros elementos físicos que fazem parte dele. O espaço também é feito dos sentimentos que costumamos sentir dentro dele e a relação que cultivamos com quem também o frequenta. O que isso tem a ver com você e com os espaços que você frequenta? Então, vamos aí ao chat aberto. Muito bom dia para todos os professores, alunos, pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando. E vamos pensar assim: com a sua relação emocional com os espaços que você frequenta. Será que damos um minutinho? Acho que um minutinho é legal, né? Eu quero aproveitar já mandar um abração para a Escola Senador José Hermílio de Moraes, da cidade de Votorantim, que está presente aqui com a gente no chat. Várias escolas estão com a gente. Professor José Maurício Rigon, da Escola Fernando Campos. Vamos pensar um pouquinho, gente. Então, o espaço realmente não é só esse local físico. Por exemplo, a gente está aqui no estúdio, né? Mas o estúdio ele não é só a parede, Sim. Ele não é só as câmeras. O estúdio é todo mundo que está aqui ajudando a gente a levar essa aula para vocês. Aliás, esse espaço estúdio, inclusive, conta também com todos os estudantes e professores que estão assistindo a gente, né? Então tem a ver assim com relações sociais, tem a ver com um monte de coisas que não são só realmente essa questão física, né? Banqueta. A professora, aqui, ó, no chat o pessoal está falando da sensação de pertencimento aos espaços. Gente. Como Olha que só, isso é importante, né? Sensacional. Por isso que tem o chat. Porque a gente sabe que sempre virão boas respostas que vão aí ajudar a gente a entender melhor essa aula. Então, olha só, nós temos esse espaço que nos dá essa sensação de
pertencimento aí, como bem falou, professora. Quer ver? Nosso espaço enquanto sentimentos. Não são apenas os objetos que importam dentro do espaço que ocupamos, mas as relações que estabelecemos com aquilo que existe em nosso espaço. Alguns objetos podem nos despertar lembranças de uma viagem, um local pode nos fazer lembrar de alguém. Aí tem uma frase aqui do Nelson Mandela. Não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou. Muito profundo, muito bom. Lindo, não é? E vamos começar com um videozinho aí para a gente entender essa questão. Então, aí como os objetos despertaram, de alguma forma, diversas lembranças, sensações, emoções dentro do espaço, assim às vezes acontece com outros espaços que nós visitamos. Um exemplo disso é o museu, né? O museu não é só um local que tem objetos históricos, ele tem uma história, ele tem todo um conceito, a construção de civilização, de pessoas e memórias. E agora, gente, todo ano as geleiras da Antártica perdem 55 bilhões de litros d'água. O que isso tem a ver com você e com o espaço que você vive? O que isso te influencia?
Vamos ver aqui, vamos ver o que o pensar pessoal aqui. fala. Olha, o pessoal ainda está comentando aqui no chat sobre o vídeo que acabou de passar. Sim, é muito bonito. Né? Manter as Emocionante. nossas lembranças, sejam elas alegres ou tristes, as recordações e memórias, né? Sim, é forte. Muito legal. Então, vamos lá. Falando, então, sobre as geleiras da Antártida que derretem, né? 55 bilhões de litros de água todos os anos. Olha só. Isso acaba por modificar, disse a professora Ângela, acaba por modificar de alguma forma o nosso espaço. Isso. Não é? Vamos dar uma olhadinha num vídeo, esse vídeo bem rapidinho aqui, para a gente refletir sobre essa questão. Então aí nós conseguimos perceber a dimensão dessa questão do derretimento das calotas polares. Aí a gente consegue fazer uma reflexão, mas será que eu tenho a ver com isso? Exatamente. Como que isso vai afetar a minha vida? Então, será que chegou mais alguma reflexão aí? A professora Dulcineia, né, está dizendo assim, quanto que isso afeta a nossa biodiversidade? E a professora Nelly disse assim, a gente precisa perceber que tudo está interligado, né? Então, assim, como modifica o clima, a biodiversidade, está tudo conectado, né? Então, a gente faz parte, diz a professora Tatiana, de um todo que está interligado. Né? Lembra, pessoal, daquele vídeo que a gente passou na aula de eletivas, como lobos mudam os rios. Aí você vai conseguir perceber toda essa relação que tem entre as espécies do planeta. O vídeo conta a história sobre como inserir lobos no parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, modificou todo o parque. Não foi só a presença dos lobos. Ele alterou os rios, o curso dos rios. Claro. Como isso aconteceu? Procura o vídeo na internet, que é espetacular. E agora, vamos pensar nas outras pessoas que ocupam o nosso espaço. Então, na sua cidade, há pessoas que, apesar de quererem trabalhar, não conseguem encontrar um emprego. O que isso tem a ver com você e com o espaço em que você vive? Vamos ver aqui. Olha que interessante, a professora Elisângela disse assim, a gente precisa perceber que as ações locais, elas podem ter efeitos globais. Então, aí está aí, né, a questão que você mencionou dos lobos, né? Mas é bom, a gente pode pensar em tantas outras situações, tantas outras questões, né? A gente tem aqui a professora Berenice, né, dizendo ainda sobre o vídeo anterior, como que a humanidade vai ecologicamente alterando o equilíbrio, né, do planeta Terra. Mas vamos pensar juntos, pessoal, nessa questão que está aí na tela para vocês. Na sua cidade, há pessoas que, apesar de quererem trabalhar, não conseguem encontrar um emprego. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você? Né? Chegou alguns professora comentários Eliana aqui, diz assim, nós podemos ser os próximos a ocupar as ruas, porque a gente tem que estar sempre preocupado, ter empatia e pensar, né, no outro e nas questões sociais, porque não é uma coisa que diz respeito somente ao outro, certamente é uma coisa que nos envolve a todos. Então vamos pensar juntos, o que será que isso tem a ver com a gente, hein, Anderson? Então, vamos dar uma analisada em alguns dados aqui, ó, para a gente refletir sobre isso. O desemprego atingiu, em 2020, 13,4 milhões de brasileiros. É o maior número desde 2012. Então, na informalidade, nós temos 33 milhões de pessoas. Desalentados, nós temos 5,5 milhões de pessoas. E o rendimento médio do brasileiro é de R$ 2.543. Aí, nós trouxemos uma frase do dramaturgo
Bertolt Brecht, e ele diz o seguinte: para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa. É compreensível. Eles já comeram. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Falar de fome, de comida, dependendo para algumas pessoas, é irrelevante. Por quê? Porque elas já comeram. Para elas não faz sentido. Exatamente. Então, a gente tem que sempre pensar nessa questão do outro. Como que estão essas pessoas na informalidade? Quer dizer, você não tem um emprego fixo. Você está trabalhando num lugar, depois vai para outro, consegue um bico por ali, outro emprego ali. E você sabe que o interessante é que, assim, aí na tela traz para a gente as taxas, né, de informalidade e o número de desalentados. Os desalentados são aqueles que, assim, eles já procuraram emprego por tanto tempo, eles já receberam tantos nãos que eles passam da categoria de desempregados para uma outra categoria que a gente chama de desalentados. São aquelas pessoas que, assim, já perderam as esperanças de encontrar um emprego. Essa é a categoria, o desalento, né? Então, olha aí quanta gente no nosso país a gente tem em situação de informalidade, ou seja, que não trabalha com carteira registrada, que não tem os direitos garantidos. Olha quanta gente em situação de desalento. Você imagina, gente, o que é para uma pessoa chegar a perder as esperanças de encontrar um emprego, se encontrar desalentado. É um absurdo. Né? Aí o professor... Cadê? Subiu aqui. O professor José Maurício trouxe o dado aqui de que 27 milhões de brasileiros estão vivendo abaixo da linha de pobreza. É um número muito grande. Exatamente. A linha da pobreza é essa, né, que a gente considera aquelas pessoas que sobrevivem, né, com menos de $1 diário. Aí a gente pensa assim, né, quanto que está o dólar hoje, meu amigo? Está valendo em torno de R$5, não é? Então, você imagina, pessoal, um indivíduo, um ser humano que tem que sobreviver com menos de R$5 por dia. Aí você pensa assim, puxa vida, mas às vezes eu compro um salgado, eu tomo um suco e já dá R$5, né? E isso é só uma refeição. Então, você imagina a pessoa sobreviver, né, com menos de R$5 diários. Essa é a linha da pobreza. E quanta gente a gente tem vivendo abaixo da linha da pobreza no nosso país. Né? Isso é, nós vivemos bolsões de desigualdade muito grandes, né, no nosso país. Nós temos pessoas que conseguem acumular uma grande riqueza em pouco tempo e outras pessoas que conseguem acumular uma grande pobreza em muito tempo. Infelizmente. E agora, outro ponto é a questão da internet. A internet nunca esteve tão presente na vida das pessoas. Contudo, o seu uso pode impactar positivamente ou não a vida das pessoas. Por exemplo, aproximando quem vive distante ou gerando um distanciamento com pessoas do convívio diário. O que isso tem a ver com você e com o espaço em que você vive? Interessante a gente pensar que a gente está aqui falando de espaço, né? E de repente o professor Anderson traz assim a internet, né? A internet, às vezes, a gente acha que é a gente nem acha que é um espaço, né? Porque como não tem nada físico, assim, é uma grande rede, né? Mas é um espaço que a gente ocupa. Por exemplo, agora a gente está tendo as nossas aulas online. A gente está ocupando esse espaço que é a internet. Com os professores de vocês também, vocês têm as aulas, estão ocupando esse espaço na internet. Por isso que a gente precisa pensar, afinal de contas, como que eu estou ocupando esse espaço, como que esse espaço, a internet está me impactando e impactando os outros, né? O professor Marco, por exemplo, olha, a internet ela é muito boa, em princípio, mas a convivência na internet também precisa ser levada em consideração. A boa convivência, o respeito no ambiente virtual são primordiais. E aí a professora Luciana lembra a gente de que a gente precisa saber usá-la com sabedoria. Isso. Não é? É aquela questão, ela tem um lado muito positivo, você pode aprender diversas coisas muito interessantes e de graça. Você consegue adquirir bastante conhecimento. Por exemplo, quem nunca teve um problema no computador, entrou lá e viu uma criança de 10 anos te ensinando a resolver o problema. Não, sabe o que eu descobri outro dia? Eu estava com um probleminha que o meu peixinho não estava querendo comer direito. Eu encontrei no YouTube um biólogo me dando a explicação do que estava acontecendo com o meu peixinho e eu consegui resolver. Então, né, é sensacional. Esse é o potencial, o lado positivo da internet. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem algumas regiões da internet que a gente só vai encontrar coisas que são prejudiciais, não só a nós mesmos, como a sociedade como um todo. Aí você tem, por exemplo, desde coisas, aplicação de golpe, que você pode perder dinheiro porque clicou num link lá, não sabia que o link era falso, foi fazer compra num site, não sabia que o site era espelho,
e era, na verdade, um site de golpe, você Exato. transferiu o dinheiro e perdeu. Então, olha a quantidade de discrepâncias que a gente tem na internet. A gente tem coisas muito boas. Por exemplo, eu estava assistindo aulas da USP. Então, Eu nunca tive a oportunidade de cursar a claro, USP. esse Era do acesso, interior. né, que a internet dá para a gente Isso. é muito importante, né? Mas a gente precisa separar, né, o que é legal para a gente usar e fazer na internet e o que não é Que legal. não é legal. Né? Ok, gente. E aí, agora, essa aqui é interessante para a gente pensar em coisas mais cotidianas, em coisas mais próximas. Um rapaz, no metrô, levantou do seu banco para que outro mais velho pudesse sentar. O que isso tem a ver com você e o espaço em que você vive? Eita, pergunta boa, hein? Que tem a ver com o nosso cotidiano mesmo, né? A gente lá no transporte público, a gente está falando do metrô. A gente também, de repente, poderia pensar que a gente está ali na fila do mercado e aí a gente vê que tem uma mulher, né, gravidinha. Aí a gente já pensa assim, bom, por que não ceder o meu lugar, supondo que não seja uma fila preferencial, por que não ceder o meu lugar para que essa pessoa possa, então, passar na minha frente? Por que não ceder o meu lugar no ônibus a uma pessoa mais velha? Né? A gente pode pensar em diversas situações. A professora Cristina, por exemplo, fala que é uma questão de educação isso, né? Primeiramente, é uma questão de educação, né, gente? A professora Isabela é também se colocar no lugar do outro. Professor Amos, é empatia, é amor ao próximo, tudo isso são questões, né, da gente conviver bem. Às vezes a gente pensa que um gestozinho pequeno não vai fazer diferença. Talvez para a gente não faça, mas para o outro, gente, para quem está recebendo esse gesto, faz uma grande diferença, não é, meu amigo? Sim, com certeza. E tem muito a ver com o nosso espírito comunitário, né? Se a gente for parar para pensar, a humanidade se desenvolveu com essa questão de comunidade, vivendo com outras pessoas e uns ajudando aos outros. Por exemplo, tem uma antropóloga, eu esqueci o nome dela agora, se alguém souber, coloca aí no chat, porque de vez em quando tem uns brancos, gente, desculpa aí. Então, ó, ela diz o seguinte, o primeiro sinal de civilização que ela conhece, perguntaram para ela, aí esperaram que ela falasse sobre, talvez, a escrita ou coisas relacionadas a trocas, e ela disse assim, o primeiro sinal de civilização foi quando eu encontrei um osso que havia sido quebrado e eu percebi que ele tinha sido curado. Por quê? Porque isso quer dizer que outra pessoa do grupo teve que sacrificar o seu tempo, entre aspas, para poder cuidar da outra e, assim, não deixar que ela padecesse. Então, olha só que interessante. O primeiro sinal de civilização, segundo a antropóloga, foi essa questão de você conseguir ajudar os outros. Então, não é a questão de individualismo, não, porque eu sou eu, entendeu? E não importa mais ninguém. Se você for parar para pensar, a quantidade de pessoas que você precisa no seu dia a dia é muito grande. Você precisa do coletor de lixo, você precisa das pessoas dos motoristas, você precisa, por exemplo, do motorista do ônibus, você precisa talvez de alguém que vai te levar para algum lugar, pode ser um Uber, pode ser qualquer outro aplicativo de... Aí você tem também, como que a energia chega na sua casa? Como que a luz chega na sua casa? Então, ao mesmo tempo que a gente vive em comunidade, a gente precisa muito de outras pessoas, a gente não dá valor para essas outras pessoas. É como se cada um tivesse no seu canto e para fazer a máquina funcionar. Exatamente. Só que a máquina não funciona se a gente ficar pensando só desse jeito. Exato. Se a gente só olhar para o nosso umbigo e não valorizar também, né, a presença do outro, o trabalho, o serviço, a contribuição do outro. A Margaret Mead, os professores estão lembrando a gente aqui no site, antropóloga norte-americana, né, a Margaret Mead, que fala sobre o fêmur curado como sinal de civilização, né? Então, gente, aqui uma mensagenzinha final do Mário Quintana. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Ah, que lindo, Mário Quintana. O que será que a gente pode entender dessa frase? Aí cada um faz uma reflexão, né? Aí. E ver o que faz sentido, né, para você a partir da frase do Mário Quintana. Gente, a aula está chegando ao fim.
A gente agradece a presença de vocês e muito obrigado. Olha, sempre que eu tiver branco, olha, vocês são sensacionais. Não esqueça aí de avaliar a nossa aula. Alunos, professores, agradeço a presença e foi um prazer. Prazer como sempre, pessoal. A gente se encontra na semana que vem. Um beijão, cuidem-se. Até mais.